Ai de mim, ai de mim, que dor, provocações. Tem que começar com um gemido grego sempre no ar, provocações, 12 anos no ar. Caminhando no incerto para os 13 anos, sempre idolatrando a dúvida. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Alguns cineastas brasileiros premiados no exterior, vocês jovens que assistem esse programa, não conhecem, nem sabem que existem, claro. Falta Hollywood em seus filmes. O que está aqui hoje é paulistano e fez, em 1975, durante a ditadura, um filme chamado Iracema, uma transa amazônica. Mais brasileiro que isso, impossível. Esse filme, uma coprodução com a televisão alemã, foi exibido em toda a Europa e ganhou prêmios na França, Alemanha e Itália, sempre como um filme brasileiro, mas no Brasil, não. O diretor que está aqui recebeu uma carta da então Embrafilme, negando que o filme que ele fez fosse brasileiro. Coisas do tempo da ditadura que vocês ainda têm que estudar muito. Nós vamos conversar com ele sobre essa provocação e outras muitas que enfrentou na vida. Ele é Jorge Bodansky. Jorge Bodansky. Iracema, uma transa amazônica. Não foi censurado. Foi abandonado nas gavetas da Embrafilme. É isso? É isso, sim. O governo brasileiro encontrou, na época, uma saída, por exemplo, para não encarar esse filme, né? Então, eles declararam que o filme não era brasileiro porque não tinha o CPB, o Certificado de Produto Brasileiro. Então, a cada vez que eu inscrevi o filme num festival, eu escrevia naturalmente com brasileiro e o Itamaraty mandava um telegrama dizendo: este filme não é brasileiro. Belo Itamaraty, hein? Meu Deus do céu. Como é que a ditadura chegou à conclusão que seu filme era um filme estrangeiro? Porque ele foi uma coprodução com a televisão alemã. E entre a minha produtora, que era de São Paulo, e uma produtora que eu tinha em Munique, com o meu sócio na época, o Wolf Gauer. E eu não fiz, vamos dizer, para poder filmar nessa região, na construção da Transamazônica, que era uma área de segurança nacional ocupada pelo Exército, eu não pude fazer isso oficialmente, não tinha como declarar o que eu estava fazendo. Simplesmente a gente foi lá e filmou. Né? Isso é um artista, né? Nós somos assim. Não tem que respeitar nada, tem que caminhar no incerto mesmo. Agora, conte para quem não assistiu o que Iracema, uma transa amazônica, tinha de diferente do cinema que se fazia no Brasil há 35 anos. Trabalhava a realidade, né? O filme encarou o real. E encarou o real de uma forma interessante. Eu coloquei 2 atores dentro de uma situação real. E isso, vamos dizer, criou um docudrama, né? Que na época não era usual, não se fazia isso. Né? O cinema brasileiro trabalhava dentro de uma fantasia por causa da censura e outras razões, mas o que nós fizemos foi o contrário, nós realmente encaramos a realidade. Me parece que a palavra realidade não é tão boa como o que eu vou falar. Eu acho que vocês encararam a imaginação e então a realidade se aproveitou da imaginação. Pode ser. Não desmereço Dona Flor nem Chica da Silva, mas me pergunto se não existem outros caminhos para o cinema brasileiro. Você mantém essa pergunta até hoje? São muitos caminhos, né? O cinema hoje é múltiplo, não existe fórmula para fazer cinema. Eu acho que vale tudo. E também cada período tem a sua forma de se interpretar, né? Naquela época, as coisas eram muito mais restritas do que são hoje, né? Hoje a gente pode escolher qualquer forma de fazer cinema, que eu acho válida. Eu não acho que o cinema brasileiro tem que ter um caminho brasileiro de fazer. Cinema é mundial, é internacional. Para mim existem só 2 tipos de cinema, os bons filmes e os maus filmes. Mas uma frase que raramente se ouve, hein? Gostou da maldade? Comecei a te provocar um pouquinho para tirar essa tua alma da sua alegria de estar aqui. Digamos que é alegre.
Glauber Rocha é muito vaidoso, teme cair do pedestal de grande inovador do cinema brasileiro. O que houve entre vocês? Eu não sei explicar o que houve. Eu acho que é um pouco de, talvez, ciúme, né? De aparecer ou não aparecer. Não tem lógica. Eu acho que o Glauber não agia com lógica, né? Eu tive alguns encontros com o Glauber muito normais, muito cordiais, né? E, de repente, ele saiu com essa história toda de que eu era um agente Isso é Glauber, né? do Instituto Glauber, Goethe. O Glauber acusou você de ser agente do imperialismo alemão. Pois é, que imperialismo Como é que você alemão. reagiu? Nada, o que você vai fazer, né? É tão ilógico, tão estapafúrdia essa declaração, nada, eu dei risada e continuei em frente. O Glauber se sentia ameaçado por você? Não, absolutamente, imagina. Eu pensei em me entregar, meu amor, meu coração, meu carinho, muito mais. Mas parei por um instante, pensei mais 2 minutinhos e voltei um pouco atrás. Você é doida demais. Você é doida demais. Por que também Orlando Senna se afastou de você? Isso aí é uma outra história, não tem nada a ver com Glauber, né? Na verdade, a gente afastou porque cada um seguiu o seu caminho, né? Não teve uma razão específica para se afastar. Não foi nada de soco e bofetada? Não, absolutamente. O cinema dele era influenciado pelo seu? O Orlando tinha feito já um documentário antes, já tinha feito cinema antes da gente se encontrar, né? Assim como eu também. E continuou fazendo depois. Eu diria que o cinema que ele fez depois é influenciado, sim, não só por mim, mas pelo trabalho que a gente fez em conjunto. A gente trabalhou mais de 2 anos em conjunto. Fizemos Iracema e fizemos um outro filme que até hoje está inédito no Brasil, que é Gitirana. O Orlando Senna, ele concorda com a sua visão? Eu acho que sim. A gente se encontrou muitas vezes depois e continua encontrando. Como era fazer cinema ambiental numa época em que o governo militar defendia a poluição? Não tinha esse nome ambiental, né? Não se via as coisas sobre esse prisma, né? A gente fazia um cinema político mesmo, a luta era política e, consequentemente, ambiental, porque a questão ambiental é uma questão política, né? Só que, na época, era apenas política, o ambiental vinha num plano bem atrás. Mas a intenção do Iracema era bem clara, realmente, a luta em defesa dos povos da Amazônia, em defesa da floresta. A gente tinha absoluta consciência disso. E hoje estão querendo não, já nos Estados Unidos e na Europa, estão tirando a Amazônia nos mapas do Brasil. No Brasil, os mapas, até falei com Abel Sabder, morreu há 87 anos, o maior geógrafo do mundo, diz assim, a bujanra é verdade. Na Europa e nos Estados Unidos, a Amazônia não pertence mais ao Brasil. Fique sabendo isso, que vão discutir muito isso e começaram há pouco tempo. Faz 20 anos, mas começaram agora. Você fez... Mas essa é uma questão antiga, porque a Amazônia já foi ocupada pelo projeto Jari, pelo projeto Ford. Sim, então, a ocupação da Amazônia por estrangeiros vem de longe, né? Agora, brasileiro não pode entrar, dizem. Você fez Iracema na Amazônia, Gitirana no Nordeste e os Mucur no Sul. Em qual deles você foi mais Bodansky? Eu fui nos 3, mas se é para ser mais, talvez no Iracema, porque a minha ligação com a Amazônia, com a região amazônica, já era anterior e continuou posteriormente. Eu trabalhei muito nessa região, né? E por que ninguém assistiu Gitirana até hoje? Porque o Gitirana é a mesma coisa do Iracema, ele também foi censurado na época, ele também não conseguiu o certificado de produto brasileiro e foi também uma questão financeira, porque tanto o Iracema quanto o Gitirana foram produções de um programa de TV, foi um filme para um programa de TV, na época se fazia em 16. E eu não tive recursos para ampliá-lo para 35, para colocá-lo em festivais em 35 milímetros, ele continuou em 16. E eu não consegui distribuidor, enfim, não teve
recurso para isso. Apesar do filme ter sido convidado para a quinzena de realizadores em Cannes, não encontramos comprador para ele. Então, conta para nós o que é esse filme, como é? Esse filme também é um docudrama baseado numa peça do Orlando, Cordel e outras histórias, que são historinhas de cordel que a gente reencenou na obra de Sobradinho, né, na fronteira Pernambuco com a Bahia. E eu gosto muito desse filme. Fale sobre o seu filme Os Mooker. Os Mooker, fiz com o Wolf Gauer, é uma recriação de um episódio que aconteceu no fim do século XIX com colonos alemães que vieram da Alemanha e foram abandonados na floresta no Rio Grande do Sul e vieram de uma região com muita religiosidade e não tinham padre, não tinha nada, então eles inventaram uma religiosidade para eles. E teve uma líder chamada Jacobina, que a história dos Mookers é desconhecida, porque ela foi descrita pelos opositores dos Mookers, pela Igreja Católica. Teve um padre que descreveu os Mookers, mas ele descreveu porque ele era contra os Mookers, ele achava que isso era uma coisa do diabo, que... Então, e o filme mostra essa violência do padre? Mostra. Foi um movimento muito violento, foi reprimido violentamente e foi assim considerado uma vergonha para os colonos alemães, né? Então, eles tinham vergonha. Mooker era, na época, um xingamento, né? O Mooker era uma coisa desprezível, religioso, excessivo. E quando nós começamos a trabalhar o filme, entrevistar as pessoas, convidar as pessoas para trabalhar para o filme, que o filme foi feito com poucos atores, a gente trabalhou com os descendentes desses colonos que viveram o episódio, a coisa se inverteu, quer dizer, eles passaram a ter orgulho de serem descendentes de Mookers, né? Por que não deu certo a sua ideia de adaptar Quarup de Antônio Calado? Questão de produção, é uma produção complexa, cara. Eu tinha os direitos durante 2 anos, o Calado me deu. Originalmente estava com o Rui Guerra não tinha conseguido levantar a produção, e o Calado viu Iracema, gostou muito de Iracema, me convidou para fazer o Quarup, e eu tinha a opção de 2 anos dos direitos do Quarup. E eu não consegui um produtor que levasse o projeto adiante, passaram-se esses 2 anos, o Rui Guerra conseguiu a produção, então ele retomou os direitos. Gosto de quê? Cinema? Gosto bastante. Lembro. O espetacular Homem-Aranha. Prefiro os antigos. Não tenho muito tempo livre, mas faz falta, com certeza faz falta. É arte, né? É cultura. Eu, como da área artística, realmente acho que deixa a desejar nesse quesito. Eu tinha uma professora de história na escola que falava que o Glauber Rocha era uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e uma merda na tela. Eu acho que isso me traumatizou um pouco. Professora Rosana. Jorge Bodansky, quem é mais cineasta? Você ou a sua filha, a premiada Laís Bodansky? Eu tenho muito orgulho dela, né? A gente não compete nesse sentido. Eu acho que ela é cineasta e eu sou cineasta e fazemos um cinema, cada um à sua maneira, né? Você se considera essencialmente um documentarista? Essencialmente não, mas principalmente um documentarista, né? Eu gosto dessa... Eu não gosto de ficar preso a um gênero, né? Eu acho que você colocar uma obra de arte, seja qual for, e criar gêneros para ela, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser documentário, tem que ser ficção. Eu não vejo a coisa assim, não. Eu faço cinema, né? Se os outros chamam isso de documentário, de docudrama ou de ficção, não é um problema meu. Eu não aguento mais como se faz documentário nesse Brasil. Nesse Brasil só se faz documentários. Bom, seu filme, No Meio do Rio, Entre as Árvores, acaba de ser premiado no México. Alguém já viu no Brasil, fora da mostra É Tudo Verdade? Não, ele foi exibido em alguns lugares, agora durante a Rio+20, né? Foi exibido aqui e no Rio de Janeiro, Caixa Econômica e na Matilha Cultural, em lugares pequenos, mas ele foi comprado aqui pela TV Cultura. Eu espero que ele seja exibido aqui. Certamente será. E seus filmes sobre Chiquinha Gonzaga e Claude Lévi-Strauss? São coisas diferentes. Chiquinha Gonzaga é um projeto que eu tenho há muito tempo
e que eu também não consegui até hoje um produtor para o filme. Tentei vários produtores e ainda não se chegou, consegui até um prêmio do BNDES, mas eu não consegui levantar um montante para essa produção. É um filme que eu gostaria muito de fazer, né? Mas já estão fazendo, não? Não que eu saiba. Estão só ameaçando. Ameaçar, não sei, mas esse projeto, o Chiquinha que eu quero fazer, é um musical coreografado, né? É um filme que praticamente não vai ter fala, ele vai ser dançado e cantado. Já saiu muito no jornal isso, né? Já saiu bastante, né? A gente tentou e continua tentando, né? Cinema é aquela história, né? Quando você procura um ator, você tem que olhar o neto dele, né? Porque até a hora de chegar lá... e o Lévi-Strauss não, o Lévi-Strauss é um filme que eu realizei. Esse é um filme que eu revisitei os lugares que Lévi-Strauss trabalhou no Brasil. E esse foi muito bem sucedido, uma coprodução com a televisão francesa. O agente do imperialismo alemão sente alguma emoção cívica ao ouvir o hino nacional? Sinto, sim, né? Eu sou totalmente brasileiro, por que não, né? O que é que você tem lido? Eu li o livro que eu gostei muito, o último livro, é do Marcelo Gleiser e o Frei Beto. É uma conversa entre os dois. É bonito aqui. Que eu achei muito bacana, que é uma temática que o Gleiser coloca, é uma coisa que eu gosto muito. E qual foi o grande autor que você ainda não descobriu? Eu descobri sim, mas eu queria redescobri-lo, que chama-se Traven, B. Traven, que é um autor que minha mãe lia e que me deu para ler quando era criança e que tem a história que nunca se sabe quem é essa pessoa. Ele escreveu com esse pseudônimo e até hoje não se sabe quem é o Traven. Ninguém descobriu. Ninguém descobriu. Eu que gostaria de vida, descobrir. Hein? O que é a vida? O seu site sobre a Amazônia, 20 mil acessos por mês há 10 anos. Hoje, como está? Na realidade, eu tenho um site sobre a Amazônia. Eu tinha um site do projeto Navegar Amazônia e hoje eu transformei esse site numa web TV, chamada TV Navegar. E estou com novas parcerias. Tá bem, a gente sempre luta para conseguir financiamento para isso, mas eu gosto de estar presente na internet e gosto de fazer vídeos para a internet. Qual é o conteúdo? O conteúdo é socioambiental, né? Priorizando a questão ambiental, mas também levando a questão social. Eu acho que a questão ambiental ela é basicamente uma questão social, primeiro e depois ambiental, né? Você se considera um expoente da velha ou da nova esquerda? Nenhum dos dois. Você não é eu não da sou esquerda. expoente e não gosto acho que esse rótulo esquerda hoje não tem nada a ver. Não tem mais nada a ver. Pelo menos comigo. Não Tem. que eu Tem. Você vê a nova direita facilmente por aí. talvez exista uma nova direita, mas uma nova esquerda não conheço. Né? Quem fez maior mal ao mundo? As ditaduras, o cinema de Hollywood, a religião ou os bancos? Eu acho que é a soma. Somando todos, é muita maldade aí. Né? Bodansky, qual foi a maior transgressão que você praticou na vida? Conta, porque senão a gente vai pensar pior, hein? A transgressão, acho que foi fazer cinema. Eu acho que fazer cinema é um ato de transgressão, porque se a arte não for transgressora, ela não tem sentido. Você é religioso? Não. Sem o que você não pode viver? Sem amor. Você não acha que o amor é horrível? Não. O Mishima diz que é. Hein? O amor é horrível porque ele carece de regras, ninguém sabe direito, mas o Mishima falou forte. Se matou, mas falou. Como é que você gostaria de morrer? Eu não quero morrer. E sabe que vai. É uma coisa que não depende de mim, né? Mas se dependesse de mim, E você quer morrer dormindo ou no hospital? Nenhuma dessas opções me agrada. Aliás, a morte não me agrada. Eu tenho muita vida, eu quero viver. O Niemeyer vai viver até 130 anos, disse o outro arquiteto. E por que não? Se houver reencarnação, como e onde você gostaria de voltar?
Eu não acredito em reencarnação. Eu acho que Se existisse reencarnação. Eu acho que a gente passa apenas uma vez pelas coisas. Mas se existisse, como você gostaria? Eu nem pensei porque eu estou convencido de que a gente vive só uma vez. Eu acho que a gente está implicado em tudo que a gente faz e a gente tem que fazer aqui, agora, na Terra, nesse momento. O resto é o resto, passou. Você mente? Eu tento não mentir, mas a gente mente, sim. Você chora? Difícil chorar, mas gostaria de chorar mais. Você chora diante da beleza? Choro. Da música, principalmente. O que mais me emociona é a música. Eu digo para o meu filho que a música é uma arte duvidosa. Tem tanta gente fazendo sucesso com música. Bom, em qualquer lugar. Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Para onde vamos? Para onde vamos? Essa pergunta na realidade, não dá para responder. Mas se existe uma tentativa de pensar isso, eu acho que é a arte. Só os artistas que podem nos indicar um caminho. Bodansky, uma última pergunta. O que é a vida? Você falou no Niemeyer, 103 anos, né? E o Niemeyer falou uma coisa muito bonita. Ele disse que a vida é um sopro. Eu sinto assim. É um sopro. Então dá aqui um abraço, que a única coisa falsa nesse programa é o abraço. E ele fotografa e não sai nunca no jornal, a não ser quando você morra ou eu. Quando ele partiu, a primavera galopava nos rosais e os campos de begônia floresciam. Quando ele voltou, a moça do portão estava casada. O prefeito era uma cruz e uma placa. As aves haviam mudado de itinerário como os ônibus. O irmão mais moço tomava ópio para esquecer. O empregado da esquina respondia a um processo onde perdeu a esperança e os dedos. O pai fuzilara um estudante. A mãe fugira com um mascate. Quando ele partiu, a primavera galopava nos rosais. Quando ele voltou, o céu era só um galope amarelo.